Salve, salve, pessoal! Professor Facina aqui do canal Circuito Paralelo. E agora, galera, vamos continuar corrigindo os blocos aqui de itens da UNB, certo? Vem comigo, vamos continuar agora. Então, olha só, primeira questão, ele traz o seguinte para a gente. Foi solicitado a um sistema de ar treinado com base nas leis da difração o esboço de quatro situações em que um lápis esteja imerso em um copo com água aberta e exposto na atmosfera. Então, que apenas uma dessas situações satisfazesse a lei de Snell. Galera, primeiro comentário aqui, né? O ideal seria ele falar aqui refração, certo? Ele quis falar aqui de fração, mas tudo bem, vamos nessa, porque ele falou com base nas leis de Snell. Lei de Snell para a gente sempre recorda a refração, mas não tem problema. Ele fala o seguinte: assinale a opção em que o esboço feito pelo sistema de ar satisfaz a lei de Snell. Olha só, meu jovem, você tem que lembrar que toda vez que eu penso na lei de Snell, eu tenho que pensar que sempre tem uma ideia de dois meios. Então, eu tenho aqui o N do ar, o índice de refração do ar, o índice de refração da água, a gente traça aquela famosa normal, e o que eu espero que aconteça é que quando um raio de luz ele entre do meio menos refringente, que no caso é o ar, para o meio mais refringente, que esse cara sofra um certo desvio aqui da sua trajetória, né? Ele deveria vir retinho e a gente percebesse um desvio. Só que existe um caso, né, pessoal, que o raio de luz ele pode vir perpendicular, ou seja, na verdade ele vai incidir com um ângulo de 0 graus em relação à normal. E aí esse cara não tem desvio, a gente chama isso de incidência normal, certo? Então eu tenho que procurar um desses dois casos aqui nas minhas opções dadas pela UNB. Se você reparar no nosso primeiro caso, na A, perceba que esse lápis ele entra e ele não tem nenhuma forma de desvio aqui da sua trajetória. Perceba que ele permanece o mesmo lápis do mesmo jeito. Então, realmente, aqui na letra A não acontece difração. Ou, na verdade, né, que ele falou, refração, né? Perdão, galera. Agora, quando você olha aqui para a letra B, perceba que está naquele caso que eu comentei aqui para você da normal, ou seja, é uma incidência normal. Então, quer dizer que quando esse lápis ele entra, ele não vai ter nenhum desvio aparente, porque ele está fazendo uma incidência normal. Então, é como se o raio de luz sofresse aqui, né? Aqui é a nossa interface de separação. Então, perceba que aqui você teria o N do ar, aqui você teria o N da água, e o raio de luz está fazendo uma incidência normal. Então, aqui realmente vai ter a refração, mas não vai ter nenhum desvio. Então, obviamente, se você reparar nas outras demais figuras, né, ele repete aquela ideia que ele fez da letra A. Então, essa aqui também não poderia ser, não tem nenhum desvio, e aqui também não poderia ter nenhum desvio. É uma questãozinha bem tranquila, mas também assim que, né, você pensa, caraca, essa questão tá tão simples assim, e aí pode ter alguma coisa, alguma pegadinha, mas não tem, não. Beleza? Então vamos seguir, galera. Vamos para o próximo aqui, uma questão agora de mecânica, né, de equilíbrio do ponto material e, né, torque, essas coisas. Então ele fala o seguinte para a gente, né? Braços mecânicos podem ser controlados por IA para manipular objetos. Na situação representada na figura precedente, o braço mecânico de peso P, ao segurar uma bola de peso PB, exerce uma força FM aplicada a 5 centímetros do ponto de rotação. Tá bom, então existe um ponto ali de rotação que a gente já tem e que é exercida por um tensor denominado bíceps braquial artificial. O centro de massa coincide com o centro de gravidade, está localizado em 20 centímetros do ponto de rotação do braço e todo o sistema está em equilíbrio estático. Show de bola. Considerando as informações precedentes e assumindo que não haja forças externas, então não há forças externas, beleza, atuando no sistema, julgue os itens subsequentes. Primeiro item, na situação em questão, a conservação do momento angular. Meu jovem, seguinte, para você ter a conservação do momento angular, geralmente a gente nem aborda tanto isso, né, com o pessoal do ensino médio. Do momento angular, basta a gente garantir que eu tenho que o somatório dos momentos em um certo ponto tem que ser igual a zero, ou seja, não tem forças externas, obviamente a gente já falou isso para você, e que o somatório dos momentos tem que dar zero. E aí perceba que ele falou que está em equilíbrio estático. Se está em equilíbrio estático, perceba que essa condição é atendida, porque para a gente ter o equilíbrio estático, lembra que a gente tem que ter o somatório das forças em x igual a zero, somatório das forças em y igual a zero, e também temos que ter o somatório dos momentos ou os torques, né, como a gente chama, igual a zero. Como ele falou isso pra gente, galera, esse item 41, ele tá perfeito. Beleza? Então, item certíssimo. Vamos para o 42, que ele fala que a força FM exercida pelo bíceps braquial artificial
é inferior a 150 newtons. Então tá bom, então agora a gente vai ter que fazer uma continha utilizando esse modelo que ele deu aqui para gente. Para isso, galera, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui no item 42 e vou fazer aqui uma retinha para simular esses caras. Então aqui, ó, bem nesse pontinho está o ponto C, beleza? Que é esse ponto que ele tem de rotação. E aí vamos colocar as forças, né? Eu tenho uma força PB, que ele botou aqui no cantinho, de 10 newtons, que representa essa força PB aqui, beleza? Vou colocar mais ou menos aqui no meio aquela outra força que é de 20 newtons, que ele chamou de peso. E eu tenho mais uma força que seria quem? É a força FM que a gente está interessado. Ela está aqui e eu não sei quanto que ela vale. E aí, meus jovens, vamos lá. A distância dessa força até aqui vale 40 centímetros, foi o que ele chamou de XB. Então, 40 centímetros. Essa distânciazinha até o ponto C é a posição do X do centro de massa, que ele falou que vale 20 centímetros. E essa posição de FM até C, ele falou para a gente que vale 5 centímetros. Belezinha? Agora a gente pode já montar a nossa equação dos momentos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar os momentos no ponto C igual a zero. E eu sempre, né, galera, adoto o sentido horário como um sentido positivo dos torques. Então perceba, como é que eu faço esse torque? Eu penso em segurar o pontinho C aqui com o meu dedo, certo? E com esse outro dedo eu venho aqui e vejo para onde essa força vai girar. Então eu meio que bato essa força e vejo para onde que ela vai girar. Perceba que ela vai girar aqui no sentido do ponto C. Então ela gira nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Então, galera, se está girando no sentido anti-horário, eu vou lá e vou falar o seguinte: como é que a gente calcula o momento mesmo? Lembra que o momento, vou colocar aqui do ladinho para você, o momento sempre é calculado como sendo a força vezes a distância perpendicular. E aí perceba que todas essas forças já estão 90 graus em relação ao ponto C. Então, essa parte, né, o exercício mais simples de torque que nós podemos ter. Então, galera, menos 10 vezes aquela distância, 40. Então, perceba, ó, o que eu estou fazendo é 10, que é a sua força, vezes a distância perpendicular, que vale 40. Beleza? Agora, se você perceber, seguro novamente o ponto C e giro essa força de 30, perdão, de 20, ao longo do eixo C. Perceba que se eu giro ela, eu estou meio que dando um tapa para ela para baixo e ela está fazendo um sentido anti-horário também. Então, menos 20 vezes 20. E por último, a gente vai fazer aquela força FM. Então, perceba, ó, FM está para cima, seguro o ponto C, vou perceber que ela gira no sentido agora, ó, horário. Então, eu vou somar mais 10 vezes 5, e isso tem que ser igual a zero. Rapaziada, já posso aqui fazer uma simplificação, 5 com 20 com 40. Isso aqui sobra menos 10 vezes 8, menos 20 vezes 4. Isso é igual a quem? Né? Eu botei 10 aqui, né, galera? Perdão. Opa. Vou fazer aqui é a força FM, né? Perdão. Então, aqui é aquela força FM. Então, eu vou ter que isso aqui vai ter que ser igual à força FM. E com um sinal negativo, já que eu passei para o outro lado. Fazendo as nossas continhas, perceba que é 80 mais 80. FM vai dar quanto para a gente? 160 newtons. Se FM é 160, vamos voltar para o item. Ele falou que a força FM exercida pelo bíceps braquial artificial é inferior a 150, o que torna esse item o quê? Errado, né, galera? Porque é superior a 150. Belezinha? Show de bola! Agora vamos para o item 43. Galera, ele fala só o seguinte, ele traz um braço mecânico aqui para gente. Ele fala que sabendo que o braço mecânico apresentado na imagem precedente tem 60 dentes, né, na entrada e 30 dentes na saída, julgue o item. A velocidade angular da engrenagem da saída é de 400 RPM. Cara, esse item aqui, 43, ele foi anulado na prova da UNB, certo? Ele foi anulado. Vou te explicar por quê. Porque o lógico que você deveria fazer nessa questão era perceber que essa polia de entrada e essa polia de saída elas estão unidas por contato. Se elas estão unidas por contato, a primeira coisa que você poderia pensar em fazer nessa questão, eu vou trazer aqui no cantinho,
seria fazer o seguinte: a velocidade na entrada tem que ser igual à velocidade na saída. Se isso é verdade, o ômega da entrada vezes o raio da entrada tem que ser igual ao ômega da saída vezes o raio da saída. E lembra que o nosso ômega, a nossa velocidade angular, pode ser escrito como 2π vezes a frequência. Então, eu tenho 2π vezes a frequência de entrada, vezes o r de entrada. Isso seria quem? 2π vezes a frequência de saída, vezes o raio de saída. Aí você poderia cortar o 2π com 2π, e aí você acharia uma relação seguinte. Frequência de entrada. O raio, lembra o seguinte, vou colocar aqui, ó, o raio, ele é proporcional ao número de dentes. Por isso que ele me deu os dentes. E ele falou que os dentes na entrada eram 60, então isso aqui seria vezes 60. E isso aqui teria que ser quanto? 30, que é da outra, vezes a frequência de saída. Resultado, a frequência de entrada, ela seria metade da frequência de saída. E galera, perceba que isso já é meio lógico, porque a engrenagem é maior. Então, se a minha engrenagem maior é a de entrada, ela vai girar mais devagarzinho, e a menorzinha vai girar mais, certo? Para acompanhar. Beleza. E ele só falou o seguinte, ele afirmou um valor para a gente. Então, para a gente poder dar uma assertividade para esse item, eu teria que saber alguma relação, ou da entrada ou da saída. Como ele pediu aqui da saída, ele faltou me dar alguma relação aqui da entrada. É por isso que esse item foi anulado. Belezinha? Só para você saber como você resolveria esse item. Seria por esse caminho aqui, por engrenagem de toque e assim por diante. Beleza? Então tá bom, vamos dar sequência aqui para os próximos itens, que ele fala o seguinte: considerando que um canhão controlado por robôs com IA, treinado com base nas leis da mecânica clássica newtoniana, lança um projeto de 100 kg e sabendo que a aceleração da gravidade é 9,8, julgue os itens que se seguem. Aí ele fala para você, um projétil lançado perpendicularmente ao solo com velocidade inicial de 98 alcançará a altura máxima de 490. Então tá bom. Galera, se isso é verdade, né, você poderia fazer aqui nesse item aqui, que é o 44, um Torricelli, bem simples, a gente pensando na seguinte situação, né? Você tem aqui uma bolinha, ela é lançada com uma velocidade de 98 metros por segundo, ela vai subir até um certo ponto, que ele chamou aí, que a gente vai batizar com uma altura máxima, certo? Ele quer saber quanto que vale essa altura máxima, beleza? E, logicamente, você tem que lembrar que na altura máxima, o nosso VY ele vale zero, que é o momento que a bolinha sobe o máximo que ela pode, para depois voltar, beleza? E aí, logicamente, a gente poderia pensar no Torricelli, assim, ó, VY ao quadrado, isso é igual a V0y ao quadrado, menos duas vezes a gravidade. Por que menos, Facina? Porque eu estou tendo conta o meu referencial da gravidade, certo, galera? A altura máxima, a gente vai calcular. Esse V0y ele valeria zero. Então, você ficaria com o seguinte, zero igual 98 ao quadrado, menos 2 vezes 9,8 vezes essa altura, beleza? Passando para o outro lado, ficaria 98 vezes 98, só para te ajudar na conta. Negativo com negativo, né? Ou seja, vai para cá negativo, aqui negativo, vai cortar 9,8 vezes H. Então, ó, aqui fica positivo e positivo. Esse 9,8 corta com 98 e sobra 10. E aí você já pode multiplicar. Agora, 2 dividido por 10 dá 5, e 5 vezes 98 dá realmente 490, como ele afirmou aí para você. Então, essa altura máxima que ele pode atingir é de 490 metros. Beleza, jovens? Então, um itemzinho bem bacana aqui, item correto. Beleza? Agora vamos para o 45. Esse 45 aqui pegou muita gente de rasteira, né? Que ele fala o seguinte: se dois projéteis forem lançados pelo canhão com a mesma velocidade inicial, mas com ângulos de 30 e 60 graus em relação à horizontal, ambos terão o mesmo alcance horizontal. Galera, esse tem um item mais teórico, assim, mas é um decoreba, certo? Esse item que está certo. Só que tem N maneiras de você provar que isso é verdade. Vou te mostrar qual que seria o mais rápido lá na hora da sua prova que você deveria fazer. Vou pegar aqui, vou traçar aqui uma reta para a gente discutir isso aqui bem aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então seria mais ou menos o seguinte: o jeito mais rápido e mais eficiente seria você lembrar a equação do alcance máximo. Quem é a nossa expressão para o alcance máximo? É um V0 ao quadrado vezes seno de 2 θ sobre G.
Eita, Facina, eu nunca vi essa fórmula na minha vida. Galera, né, quando você estuda lançamento oblíquo, geralmente a gente mostra esse tipo de fórmula aqui para você, beleza? Esse seria o jeito mais rápido de você evidenciar isso. Por quê? Vamos pensar no primeiro caso, quando o seu ângulo vale 30 graus. O que vai acontecer? A velocidade inicial é a mesma, isso aqui vai ficar seno de 2 vezes quanto? 30 graus. Beleza. E divide isso aqui por G. Então tá bom. E o alcance de 60 graus seria quanto? V0 ao quadrado, seno de 2 vezes 60 graus. E divide por G. E é aqui que está o pulo do gato. Por quê? Galera, você sabe o seguinte, esse cara aqui vai dar 60 graus, beleza? E esse cara aqui vai dar quanto? 120 graus. Tá fazendo, são diferentes. Só, galera, o valor do seno é o mesmo, né? Se você lembrar do ciclo trigonométrico, ó, se você pegar aqui o nosso ciclo trigonométrico, vou botar aqui para você, ó, lembra que aqui eu tenho o eixo x, que é o eixo do cosseno, aqui eu tenho o eixo y, que é o eixo do seno, certo? E se você pegar aqui e fizer para mim, ó, um ângulo aqui de 60 graus, opa, deixa eu aqui com um pouquinho aqui, ó, 60 graus, e você fizer aqui o oposto dele, né? Ou seja, aqui 120 graus. Perceba que eles vão ter a mesma altura. Se eles têm a mesma altura, quer dizer que ele tem o mesmo seno. Então perceba, se você não mudou a sua velocidade inicial e você não mudou a sua gravidade, nenhum dos dois, né? Ou seja, perceba, não mudou o V e não mudou o G. Perceba então que se os valores dos senos têm os mesmos valores, e o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, então perceba que esses alcances são os mesmos, né, galera? O que torna esse item perfeito e correto. Muita gente caiu. O jeito mais difícil de você fazer esse item seria calcular cada um, ver os tempos de subida, comparar, fazer, né, alguma suposição. Não seria o caminho mais adequado para a prova da UNB, certo? Porque você tem pouco tempo. Mas o ideal é você lembrar dessa relação aqui que eu trouxe para você. Lógico que não é uma relaçãozinha muito simples de ser lembrada, mas ela te ajudaria para você marcar esse item bem rapidinho. Belezinha? Então, show de bola. Vamos continuar. Galera, tem mais 3 itens aqui. O 2 parece ser de química, mas eu vou pensar, vou resolver ele como fosse física, que são os próximos. Então, olha só. O próximo item que ele fala para a gente é o seguinte, ó. A imagem estroboscópica precedente foi gerada por um robô com IA treinado para descrever a queda livre de objetos no vácuo. Então, massa. Queda livre no vácuo. Beleza. E a queda simultânea de uma maçã e de uma pena, ambos caindo de uma altura h. Na imagem, x representa o espaço percorrido entre intervalos de tempos iguais e consecutivos. A gente afirma, com base nas informações precedentes, julgue o item. A imagem sugere que o robô com IA não foi corretamente treinado, conforme a física clássica newtoniana. Galera, perfeito esse item. Por quê? Olha para cá. Você está vendo o seguinte, a sua maçã está percorrendo espaços iguais. Não foi isso que Newton nem Galileu te falou. Qual que é a ideia da queda livre? Você pega aqui um corpo que está inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a zero, beleza? Se isso é verdade, quando você cai o primeiro segundo, vamos pensar que a gravidade seja 10, você vai ter caído aqui uma altura equivalente a 5 metros, não é isso? Beleza, só que aqui você agora já tem uma velocidade inicial. E aí você desloca um espaço agora um pouco maior, não é assim? Então tá bom, opa, ficou aqui uma circunferência, vamos botar uma bolinha aqui. E aí, beleza, se você pegar agora para 2 segundos, você vai ver que esse espaço aqui percorrido é 20 metros, né, a partir do ponto inicial. Então você vai ter deslocado aqui uma altura total de 20 metros. Agora a distância entre eles vai ser 15. Então perceba que aqui você anda x, depois você anda 3x, depois você vai andar 5x e assim por diante. Se você lembrar disso aqui, a gente chama isso aqui de proporções de Galileu, certo? Então, perceba que na queda livre, você tem que ir aumentando os seus espaços percorridos porque as suas velocidades vão aumentando porque você tem aceleração. E como aqui é o vácuo para os dois, perceba que a pena até estaria com uma coisa um pouquinho coerente, né, entre aspas, né, mas aqui seria meio que uma queda diferente. Mesmo se tivesse resistência do ar, isso também deveria acontecer, só que de uma maneira não proporcional, tanto nem para a pena e para a maçã.
Mas como aqui é o vácuo, né, galera, tem que ser igual para os dois. Belezinha? Essa aqui é a lógica que nós temos aqui, item perfeito, corretíssimo. E aí, para a gente fechar esses dois itens, né, galera, que parecia assustar, parecia ser de química, mas acredito que seja de física, né? Ele fala o seguinte, ó, uma IA foi treinada para modelar sistemas moleculares com base na lei de Hooke, ou seja, para representar ligações químicas covalentes entre os átomos por molas, cujas constantes elásticas dependem do tipo de ligação química simples, dupla ou tripla, e a energia potencial da mola é dada pela relação que a gente já conhece, que ele deu aqui para você. Lembra que a gente chama isso aqui de energia potencial elástica. Isso aqui é aquele ΔX que a gente chama, né? Aquele xzinho que a gente desloca. E QR é a distância de equilíbrio. Então, esse cara aqui seria aquele x0, né, galera? Geralmente a gente representa na física a energia potencial elástica como sendo K vezes quem? Um ΔX ao quadrado. E isso aqui pode ser K vezes um x menos um x0. É isso que ele está falando para você. E esse, logicamente, é o quadrado. É isso que ele trouxe para a gente aqui. Beleza? Então tá bom. Opa, pera aí, galera. Deixa eu tirar essa Siri aqui que está nos atrapalhando aqui. Ah, rapidão. Pronto. Show. Então tá. Aí ele fala pra gente o seguinte, em que R é a distância de equilíbrio em uma dada ligação covalente e K é a constante elástica da mola que simula a intensidade da ligação química. Na tabela a seguir são apresentados os dados das ligações covalentes, CH, né, e CC. Aí ele fala o seguinte, a partir das informações precedentes, julgue os itens que se seguem. Para a ligação CC, então a gente quer saber, ó, esticada de 0,2 além da sua respectiva distância. Então ele já me deu, galera, esse cara aqui, ó, já é o ΔX. Eu não preciso nem me preocupar em fazer o final menos inicial, ele já me deu o quanto que esticou, beleza? Então tá bom. A força de interação na ligação do eteno é 2 vezes mais intensa que a ligação do etano. Então tá bom, então eu vou olhar aqui para o CC e vou comparar o etano com o eteno. Só galera, vamos lembrar o seguinte, olha só como esse item aqui, ele só assustava. Eu sei que a força elástica é regida pela lei de Hooke, então isso aqui é K vezes ΔX. Então se eu pensar numa força 1, vamos pensar que seja do etano primeiro, isso deveria ser quem? Deveria ser 300 vezes o ΔX. E se eu pensar para o eteno, seria 500 vezes o mesmo ΔX. Por quê? Porque ele falou que desloca os dois igual. Então, se eu dividisse essas duas equações, perceba que não dependeria do meu ΔX. E eu ficaria o seguinte, né? Vamos fazer aqui o maior sobre o menor. Então, F1 sobre F2 daria 500 sobre 300. Corta, corta. Isso aqui daria aproximadamente 1,666, né? Dá uma dízima isso aqui, né, galera? E o ponto é, ele falou pra gente que a força do etano, certo? Do eteno é 2 vezes mais intensa. Então, do eteno, que foi que a gente calculou que era o de 500, né? É 2 vezes mais intensa? Não, galera, tem que ser 1,6 vezes mais intensa. Então, esse item está erradíssimo. Então, a gente só tinha que comparar, na verdade, né, galera? A gente só tinha que comparar as constantes elásticas. Não precisava fazer nenhuma conta nem nada aqui. Muito arrojada, né? Beleza. E para a gente fechar, ele fala o seguinte: para a ligação CH esticada além da sua distância de equilíbrio, então mais uma vez ele deu o ΔX, você não precisa se preocupar com essa conta. A energia agora potencial em um eteno será menor do que em um etano. Galera, mais uma vez aqui você não precisava fazer nenhuma conta, era só você comparar mais uma vez as energias potenciais. Então pensa, energia potencial igual a K ΔX ao quadrado. Ora, se esse termo aqui, certo? O ΔX, ele é igual para todo mundo, ou seja, esse cara aqui é igual para todo mundo, ele é constante, vamos colocar assim, né? Perceba que quem me dá um maior K é o que me dá a maior energia potencial. Eu vou lá na minha equação e vejo que o eteno tem maior constante elástica e volto para o meu item. Ele fala que a energia potencial em um eteno será menor? Não, se o eteno tem a maior constante, ele vai ter a maior energia potencial. Galera, itemzinho errado, a gente nem precisa fazer conta. Beleza? Então é isso, galera. Terminamos a correção aqui. Espero que tenham gostado. Depois só faltam mais 2 blocos, um de elétrica e um de hidrodinâmica, e a gente acaba a prova da UNB. E é isso. Até mais. Até a próxima.